Bom dia, meu nome é Lídia e é uma honra estar aqui com vocês para mais uma sessão de apresentações orais. Embora todos os colegas já tenham dito, eu volto a informar. Nós teremos 20 minutos para cada apresentação, a princípio previsto 15 para a apresentação e 5 minutos para perguntas. Caso a pessoa ultrapasse os 15 minutos destinados à apresentação, esses serão descontados no tempo destinado às perguntas, tá certo? Iniciaremos então com o trabalho O Ensino de Astronomia sob a luz da aprendizagem significativa, as estações do ano. Autores Ágata Ribeiro Santana e Rodolfo Lange. Bom dia, eu sou a Ágata, sou bióloga formada na Unesp de Jaboticabal e hoje eu faço parte do programa de pós-graduação de ensino de educação para a ciência da Unesp de Bauru. Por conta do tempo, a gente preferiu dar mais ênfase na sequência didática, então qualquer dúvida sobre o referencial teórico a gente pode conversar depois. O propósito desse trabalho foi fazer uma sequência didática sob a luz da aprendizagem significativa, né? Então, a gente fez na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e fundamentada no pluralismo metodológico do Zabala. Por quê? De acordo com os referenciais teóricos, cada atividade significativa depende muito do aluno, né? O que é significativo para mim pode não ser para você ou para outra pessoa. Então, o pluralismo metodológico ele se torna muito útil para isso, para você conseguir atingir a maior quantidade de alunos possíveis. E aí, por que as estações do ano? Como vários colegas aqui já relataram, existem muitas dificuldades no ensino desses conteúdos, tanto quanto livros didáticos, como os conceituais ainda muito presentes. Bom, o contexto da sequência didática. Ela foi feita e aplicada para o 7º ano do ensino fundamental, seguindo o currículo do Estado de São Paulo, né, que aparece no eixo temático Terra e Universo. Antes de começar a sequência didática, antes do planejamento da sequência didática, foi realizado o levantamento de conhecimentos prévios. Isso seguindo, então, a teoria da aprendizagem significativa, porque você precisa saber o que o aluno já sabe sobre aquilo, para, a partir daquilo, você planejar e ver como que você vai lidar com esses conteúdos. Por quê? O que o aluno já sabe vai servir como âncora para o novo conhecimento. Então, o novo conhecimento, ele se agarra a esse subsunsor, que o autor vai chamar, vai passar por uma reconfiguração e vai, então, se tornar um novo conceito para aquele indivíduo. Então, o levantamento de conhecimentos prévios foi feito através de questionário. E o que a gente teve como resultado? Que os alunos possuíam concepções muito superficiais sobre o tema de astronomia. Apareceu, igual o nosso amigo falou, que as estações do ano se davam por causa do afastamento e distanciamento da Terra do Sol. E eles não sabiam a diferença de astronomia e astrologia. Então, a partir daí, a sequência didática foi planejada para começar a trabalhar primeiro esses conceitos iniciais. Então, no primeiro encontro, o que a gente fez? Fizemos um brainstorm. A gente queria levantar todas as concepções que os alunos tinham sobre esses temas. Então, começou-se com a palavra relacionada à astronomia. Então, gente, quando fala em astronomia, o que vem na cabeça de vocês? E aí, esse daqui, a gente colocou as palavras mais significativas que apareceu lá. Os alunos falaram espaço, astros, espaçonave, estrela, céu. Então, foram palavras relacionadas. E também nessa aula, a gente decidiu fazer com eles o dicionário da 7ª série. Por quê? De acordo também com o nosso referencial teórico Zabala, a gente queria trabalhar os conteúdos factuais, porque a partir dos fatos vão se ligar os conceitos também. Então, todo conceito, toda palavra nova que aparecia na aula, a gente colocava nesse dicionário, que era uma cartolina que ficava pregada lá na sala. Aí a segunda palavra do brainstorm foi astrologia. Daí, quando perguntado, os alunos falavam sol, algo desconhecido.
E aí somente um aluno, os alunos são identificados como números, falou de signos. Então o que a gente pôde perceber? Que eles realmente não sabiam essa diferença, né? E alguns autores falaram que isso pode se dar porque a astronomia e a astrologia têm uma origem comum, usam simbologias, né, em nomes comuns. Então isso pode trazer também uma certa confusão. E aí a terceira palavra foi corpos celestes. E aí eles também falaram diversas coisas. E aí a gente seguiu para uma aula de dialógica, porque a gente queria conversar sobre todos esses temas que apareceram durante o brainstorm. O segundo encontro, a gente percebeu que, né, durante o brainstorm, que eles falaram muitas coisas assim. Você viu que eram respostas prontas, decoradas. A Terra gira em torno dela mesma, a Terra gira em torno do Sol. Só que eles não conseguiam explicar pra gente, então, por que quando a gente observava o Sol, né, se movimentando. Então a gente optou por utilizar o estelário. E aí, foi uma aula bastante interativa, né? Os alunos gostaram muito do programa. Teve fala de alunos que vieram depois falar que fizeram uma aula do programa. E esse procedimento potencializou a aprendizagem de conteúdos também, né? Eles puderam observar e discutir sobre o que estava acontecendo ali. Bom, o terceiro encontro a gente quis utilizar uma atividade do caderno do professor, que foi o campeonato de peões. E aí funcionou assim, a gente deu uma modificada, né, na atividade. Então a gente entregou alguns materiais para os alunos e falou que eles tinham que construir peões. Então, primeiramente, eles estavam ali testando, né? E aí os alunos começaram a levantar, isso aqui não está dando certo, tem que cortar mais, tem que fazer menor. E eles testavam diversos modelos, tal, até que a gente explicou que a atividade ia ser realmente um campeonato. E aí eles construíram, e aí tinha alguns alunos que nunca haviam brincado com peões, né? Aí os alunos mesmos falaram, é parecido com Beyblade, né? Que é um brinquedinho. Aí os alunos começaram, então tem que ser pequeno, porque o Beyblade é pequeno. E aí eles começaram a fazer e fizemos o campeonato. Esse encontro foi muito legal, porque os alunos se aproximaram bastante, então eles tiveram que conversar bastante, eles observavam o grupo do lado. Então a gente trabalhou diversos tipos de conceitos, né, de conteúdos. Tanto os conteúdos atitudinais, factuais, conceituais. E aí também a gente começou a inserir alguns conceitos ali, né? Então, isso que a gente está chamando de palito agora, que eles colocavam um palito no meio lá do papelão, vai ser o eixo de rotação do peão. Então, aí esses novos termos iam lá para o dicionário. E aí, né, como eu falei, esses conteúdos dos fatos vão ser muito importantes depois para entender o conceito. No quarto encontro, então, seguindo a teoria da aprendizagem significativa, a gente fez uma atividade de reforço. Né? Então, todo encontro a gente começava relembrando o que a gente tinha visto, e aí a gente começou a levantar hipóteses sobre como se davam os movimentos de rotação, movimentos de translação. Pedimos para que os alunos simulassem ali no teatro, com eles mesmos sendo Terra, Lua, Sol. E depois, com o globo terrestre didático e as lanternas, a gente fez as demonstrações. E também resolução e discussão de exercícios de palavras cruzadas. No quinto encontro, a gente passou um vídeo da série Mundo de Bigman, que é Porque Temos as Estações do Ano. E nesse episódio, o Bigman recebe uma carta perguntando, né, o porquê que elas ocorrem. Então a gente passou o vídeo, a gente fez uma discussão sobre o vídeo, e depois a gente pediu para que eles se colocassem no lugar do apresentador e respondessem a carta. E aí foi muito legal, porque a gente viu que os alunos estavam fazendo a transformação do conhecimento, né? Porque eles estavam conseguindo expressar com suas palavras aquilo, né? Responder a carta. Então teve aluno que veio, eu posso desenhar? Pode. Eu posso explicar, né, com imagens? Pode também. Aí o sexto e o sétimo encontro, então, a gente chamou de atividade de sintetização. Então, primeiramente foi entregue para eles, né, um quadro de imagens, né, da árvore símbolo do Canadá, e pedimos para que eles identificassem e caracterizassem as estações do ano que estavam ali. Aí eles fizeram em grupo e tal, e depois a gente entregou também uma imagem de ímperos amarelos, também nas estações do ano, e pedimos que eles fizessem
caracterizaram a imagem, a gente fez uma discussão com eles. Ah, foi fácil encontrar as estações da primeira imagem e na segunda. Só é quente no verão? Só é frio no inverno? Qual a primeira estação do ano no Brasil, né? Porque você pergunta quais são as estações e é automático, primavera, verão, outono e inverno. E aí a gente começou. Em quais estações do ano estamos quando é Natal? Né? Então, por que o Papai Noel está de roupa de frio? E vocês conseguem pensar em outra árvore que poderíamos usar aqui no Brasil? E aí a gente foi discutindo diversas coisas. E aí, os alunos perceberam, então, né, que as estações do ano aqui no Brasil elas não são tão bem definidas como apresentam muitos livros didáticos, né? E o encontro foi finalizado, então, com a discussão dos conceitos do Vivaldi. A gente colocou e pediu para que eles tentassem identificar, né, qual que era qual. Tá, vou terminar. A atividade foi bastante interativa, os alunos, por mais que eles aparentavam não gostar da música, eles tentaram ali descobrir qual que era qual, e aqui algumas falas, né? O aluno mesmo falou, nosso Papai Noel devia vir de chinelo, bermuda, ele deve passar muito calor. Daí, com a discussão também da influência de outras culturas na nossa, o aluno falou, mas filme brasileiro não presta, né? Mas qual filme brasileiro você assistiu? Nenhum, mas eu sei que não presta. Daí, depois, quando a gente perguntou da música, funk é mais legal. Então, essa atividade a gente considerou bastante importante por dar a oportunidade de discutir sobre essas coisas. O 8º encontro, então, a gente conversou um pouco sobre o horário de verão, né? Demos textos para eles lerem sobre as vantagens e desvantagens do horário de verão. A gente discutiu sobre interesses políticos, economia de energia, se é realmente vantajoso para a gente aqui no Brasil, e pedimos para que eles elaborassem um texto. O 9º encontro e último foi uma confecção de cartazes. Então, cada grupo recebeu um tema, né? Movimento de translação, estações do ano, movimento de translação, movimento de rotação, horário de verão, astronomia, né? E astrologia. E com esse a gente queria que eles tentassem interligar todos os assuntos, porque, por exemplo, no movimento de rotação a gente esperava que ia aparecer também as estações do ano. Então, a gente percebeu também, aqui tem a foto de alguns cartazes, acho que não dá muito para ver, que os alunos conseguiram também transpor aquele aprendizado ali na hora de realizar a atividade, né? Sintetizar ali o que foi significativo. E algumas considerações finais. O grupo ele se aproximou, então, da apropriação dos conteúdos científicos acerca das estações do ano. Com o pluralismo metodológico, a gente conseguiu atingir praticamente toda a sala, né? Porque o que era considerado, né, aquela sala que tem sempre aqueles alunos que não fazem nada. Então, a gente viu que certas atividades atingiram uns, outros, né, algumas outras. E também, né, a gente tinha o objetivo de ir além desses conteúdos científicos, né? A gente queria desenvolver também conteúdos atitudinais, momentos de reflexão. E concluímos que houve um espaço para o desenvolvimento de um maior quadro de habilidades, né? Então, este foi a sequência, eu acho. Acabou o tempo? Perguntas? Uma tela, eu vou ler a última transparente. Considerações finais. Não, só uma perguntinha. Só que o ensino sempre está relacionado à avaliação. Não entendi bem como foi que vocês avaliaram. Foi só na encontro, cartazes. Será que você poderia ter feito uma prova formal para cada um dos alunos? Você teria descoberto que eles parte aprendeu, parte não aprendeu. Eles teriam condições de explicar o que ocorre nas estações do ano, finalmente? Então, ou teriam apenas uma leve ideia de como isso ocorre? Então, o próprio referencial teórico da sequência didática fala que a avaliação ela tem que ser no decorrer dela toda, né? Então, toda
todo encontro houve uma avaliação. Né? Então, a participação do brainstorm, se eles, quando responderam a carta, a gente percebia, né, os alunos que estavam ali fazendo, né, e aprendendo. Então, a avaliação ela foi por toda a sequência de idade. Então, a gente viu, por exemplo, que nesse encontro do vídeo, já tinha alunos que tinham aprendido e conseguiam se expressar melhor do que outros. Mas daí, na confecção dos cartazes, a gente percebeu que os alunos realmente tinham conseguido aprender alguns conceitos ali que a gente queria que ficasse. Mas a avaliação ela foi no decorrer de tudo. Todos os encontros a gente pegava e tinha algum material que a gente recolhia e conseguia fazer uma análise. Mais perguntas? Aqui? Bem rapidamente, gente. A primeira coisa, uma sugestão, não sei como é que vocês encaram isso, o pluralismo metodológico, do ponto de vista de metodologia de ensino, né? Muito interessante, porque tem uma grande diversidade de recursos, né? Mas do ponto de vista de metodologia de pesquisa, precisa ver direito, porque, por exemplo, você começa, já que pelo título, pela aprendizagem significativa, né? E trabalhos desse tipo são muito conteudistas, são muito de conceito, né? Aí, por exemplo, passa por um processo que é construção de modelos, recortando e modificando, e isso se aproxima, por exemplo, da abordagem investigativa. Quer dizer, não é que eu estou excluindo uma coisa da outra, é que isso é um mestrado, um projeto de mestrado. Não, mesmo assim, do projeto de uma pesquisa, quando abre muito, depois lá na frente você não pega o ponto que você começou, não é? E essa é uma sugestão, porque, por exemplo, no final não ficou claro o que era o subsunsor, por que ele estava ligado ao que eles fizeram, entendeu? Focar nisso. Então, senão não precisava dizer, né? Então, já que foi anunciado logo no título e tudo mais, então precisa perseguir esse objetivo ao longo do processo, né? E a outra é o seguinte, como sugestão, por exemplo, as peças de Vivaldi, né? Quer dizer, é cognitivo ou é emocional? Quer dizer, eu vou tentar relacionar uma coisa com a outra, e mesmo a tipologia dos conteúdos, como é que se encaixa nesse negócio? Porque é outro referencial, né? Então é muita coisa, que é muito legal, porque aí abre para muitas possibilidades, mas na hora de rastrear cada coisa que uma proposta se coloca, há que ter, eventualmente, um foco um pouquinho melhor, entende? A pesquisa é chata nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que lidar com isso, né? E uma sugestão, a primeira tabela, o primeiro aluno é 23, né? É melhor colocar A23 ou qualquer, porque senão dá a impressão naquilo que é quantos alunos disseram aquilo, né? São detalhes que é legal para, né? Sugestão, desculpa, tá? Legal. Obrigado. Parabéns, né? Também. Obrigada, Agatha. Próximo trabalho agora. Uma unidade de ensino potencialmente significativa para as estações do ano. Odilon Giovannini. Primeiramente, bom dia a todos os remanescentes. O importante é a extrema qualificação do auditório, né? Pesquisadores de ensino, da educação, da divulgação da ensinonomia. Eu me sinto muito honrado por poder fazer essa apresentação, né, diante de vocês. Na verdade, essa apresentação é uma parte da dissertação de mestrado da minha aluna, Dayana Pérez. Então, infelizmente, eu não vou poder dar todos os detalhes, né, com tanta riqueza como a Agatha fez anteriormente, né, relatando os encontros, né, porque, obviamente, eu, como orientador, não participei dos encontros, apenas um ou outro encontro, né? Não foi só dessa unidade de ensino em relação às estações do ano. Então,
é uma parte da dissertação de mestrado profissional da Dayana, porque ela desenvolveu ao longo do ano 4 unidades de ensino, que foram sobre as fases da Lua, as estrelas e constelações, as estações do ano e, por último, sobre os planetas. E eu vou apresentar, então, aqui apenas essa unidade de ensino em relação às estações do ano. Esse é o roteiro então, da minha apresentação. E, na introdução, eu vou falar um pouquinho, então, a respeito dos documentos oficiais, né, dos parâmetros curriculares nacionais, e também das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Então, basicamente, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente identifica nos parâmetros curriculares nacionais, né, que há uma orientação fortemente sugerida, né, então, nesses documentos, para o desenvolvimento de competências que, então, eu coloquei uma pequena definição de competências. Desculpe que eu não botei o autor de onde eu tirei essa definição, que é do Moreto, né, que é a capacidade, então, de mobilizar recursos, né, conhecimentos para compreender, solucionar situações complexas. Então, diante disso, né, são definidos os objetivos educacionais como as capacidades que nós queremos desenvolver nos estudantes. E esses conhecimentos estão relacionados aos conhecimentos atitudinais, conceituais e procedimentais, né, que foi já bastante discutido por Coll em alguns artigos. E como forma de desenvolver essas competências, né, essas capacidades nos estudantes, um tema temático, um eixo temático, um tema estruturante definido nos parâmetros curriculares nacionais é a Terra e o Universo. E eu apenas coloquei alguns conteúdos desse tema que são capazes, né, de desenvolver essas capacidades estudantes, que estão relacionadas então com a observação direta, né, de fenômenos astronômicos, né. Essas observações então realizadas ao longo do ano, ao longo do mês ou diariamente, né. Então esses conteúdos, eles a partir da forma como eles são trabalhados em sala de aula ou em espaço não formal, eles, de certa forma, possibilitam o desenvolvimento dessas competências, né? E também é citado nos PCMs a indicar, orientar a aprendizagem significativa desses conteúdos. Nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação em 2010, então cita lá que a relevância da educação, ela então está relacionada com a promoção da aprendizagem criativa. Os conteúdos então devem ser contextualizados de forma a integrar currículos e também interdisciplinares. Bom, obviamente, as estações do ano é um assunto que se encaixa perfeitamente nessas indicações de disciplinaridade contextualizada e observável, né? Então, nós temos vários autores que nos conseguem então explicar o fato das estações do ano se adequarem a todos esses adjetivos, né? Então, nesse trabalho que nós desenvolvemos, a gente conhece quais são as concepções alternativas, né, em estudantes e professores, baseados na literatura. Também conhecemos, né, sabemos que há uma deficiência na formação de professores e também há conceitos equivocados relacionados ao conteúdo de astronomia, né, que são, então, facilmente encontrados na literatura que está sendo apresentada, né? E muitos desses autores, graças a Deus, estão aqui, que é uma honra poder apresentar isso para eles. Bom, então, o trabalho da Dayana, né, teve como questão fundamental, né,
se sequências didáticas podem contribuir para a ocorrência da aprendizagem significativa. Então, o referencial teórico, obviamente, é a teoria da aprendizagem significativa de Zubel, né? Uma definição bastante simples que a gente encontra no texto do Moreira é que a aprendizagem significativa, então, é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe, com o seu conhecimento prévio, onde então substantivo significa não literal, não ao pé da letra, né? Ou seja, o aprendiz tem alguma ideia, né? O seu subsensor, existe alguma relação com aquele material que vai ser apresentado e, portanto, ele consegue relacionar. E não arbitrária, né? É porque, digamos assim, de uma forma bastante coloquial, não pode ser de cima para baixo, não pode ser algo autoritário. Né? Bom, aqui algumas definições de subsensores supercognitivos, mas acho que eu já estou passando. Enfim, o que eu gostaria então de comentar é que se nós, bom, enfim, a coisa chegou lá, existem dois processos dinâmicos que ocorrem na estrutura cognitiva, à luz da teoria da aprendizagem, que são a diferenciação progressiva e a diferenciação integradora e integrativa. Né? Então, a diferenciação progressiva é um processo que ocorre de diferenciação, ou seja, o aprendiz tem um certo conhecimento prévio, à medida que o material vai sendo apresentado, ele vai diferenciando esse material e, ao mesmo tempo, ele vai reconsolidando a fim de tornar o seu subsensor mais estável e mais abrangente. As condições para que ocorra a aprendizagem significativa, então, é que o material seja potencialmente e que o aprendiz tenha a predisposição para aprender. Né? O material potencialmente significativo, né, como o próprio nome já diz, ele é potencialmente, ou seja, o significado está nas pessoas para quem nós vamos apresentar o material. Né? E elas, então, a partir de uma certa avaliação, nós vamos identificar se ele foi significativo ou não. E a predisposição para aprender não significa que o aluno tem que estar motivado ou gostar da matéria. Né? Em princípio, ele deve ter algum subsensor capaz de interagir com esse novo conhecimento, e se ele não tiver, a gente apresenta organizadores prévios para construir alguns subsensores. Bom, então, significa que se uma unidade de ensino visa a promoção da aprendizagem significativa, essa unidade de ensino, ela deve, né, identificar os conhecimentos prévios e promover a ocorrência da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa. E nesse contexto, então, as unidades de ensino potencialmente significativas desenvolvidas por Moreira, né, elas surgem como uma forma de promover a promoção da aprendizagem significativa. Alguns trabalhos em astronomia onde se utilizou o referencial teórico da aprendizagem significativa são bastante desenvolvidos na educação e ensino de astronomia, e aqui tem alguns autores que estão fazendo isso. Alguns princípios, então, que devem estar presentes na unidade de ensino, a fim de promover a aprendizagem significativa, e então as perguntas, as respostas, diversidade de materiais, a aprendizagem pelo erro, obviamente, e assim por diante, né, que são então princípios que devem estar no norteio à elaboração de uma unidade de ensino. As UEPs, elas têm 8 passos, né? Então estão definidos passos, definidos por situações problemas, apresentar o conhecimento que está sendo ensinado, vai tomar aspectos mais gerais, né? Depois vai tomar os aspectos mais relevantes do conteúdo, a avaliação e, portanto, né, a UEPS somente será considerada. Então, assim, a avaliação do desempenho dos estudantes fornecer evidências da ocorrência da apresentação de aprendizagem significativa. Bom, essa avaliação, né, segundo os autores, não só o Moreira, mas vários outros autores, assim, essa avaliação deve ser progressiva, formativa, processual, né, e somativa. Então, com essa ideia, nós então desenvolvemos essa unidade de ensino, que foi então
realizada numa escola estadual de campo de ensino fundamental no município de Caxias do Sul. Ela é uma escola de campo porque ela fica na zona rural. Os estudantes que participaram, então, desses encontros foram no 8º e 9º ano. A maioria dos pais desses estudantes trabalham numa indústria têxtil que fica próximo da escola e também são agricultores. Essa UEPS, então, foi desenvolvida na disciplina de ciências. A professora é de biologia, não teve formação em astronomia, né? Então, desculpe, de acordo com o trabalho apresentado anteriormente aqui no SNEA, né, o Fundo Neves, fizeram uma comparação entre os cursos de graduação no país e em Portugal. Deixa eu passar rapidamente. Ok. Então, no primeiro encontro, foi feito uma avaliação diagnóstica, quais os movimentos da Terra estão envolvidos com as estações do ano. Então, aqui nós temos a rotação de translação, ou seja, existe uma pequena confusão entre a definição desses movimentos, quais fatores você acredita estar envolvido com as estações do ano, né? Então, apenas 13,6 dedicar à inclinação do eixo de rotação da Terra, a maioria, então, a distância da Terra a Sol e também eixo de inclinação. Esses resultados, os 54%, 55%, eles estão de acordo mais ou menos com outros levantamentos realizados na literatura, em que aproximadamente 70% dos estudantes do ensino fundamental, eles acreditam que a distância Terra-Sol é o principal fator das estações do ano. Uma questão aberta, né? Você poderia dizer que causa ou como ocorre as estações do ano. Aqui, nenhum dos estudantes, então, nessa questão aberta, indicou a inclinação do eixo de rotação da Terra, apesar de na primeira questão, na segunda questão, aparecer 13,6%. Ou seja, um questionário com questões fechadas ou abertas, ainda a gente está estudando qual é a melhor forma. E na quarta questão, então, alguns desenhos, né, que foram propostos. Apenas um desenho desses 28 estudantes apresentou uma ideia de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tá? Na situação inicial, então, logo após o questionário, apresentamos uma figura representando as 4 estações, porque lá em Caxias do Sul, nessa região, nós temos bem definidas as 4 estações do ano, né, apesar que essa não era uma imagem do local, sim, uma mesma imagem apresentada pela Agatha, né, lá do Canadá. Houve uma discussão em grupos, aí estão algumas falas dos estudantes, né? Nenhum dos estudantes nesse momento também, nesse primeiro momento, apresentou a menção de inclinação do eixo de rotação da Terra. No segundo encontro foi proposta a situação-problema e apresentado o conhecimento a ser ensinado, né? Então agora, nesse segundo momento, com o globo, a professora então foi mais incisiva e mostrou então o planeta Terra no globo, obviamente, né? E então, se no mesmo, eu disse então, eu não estava lá exatamente, não sei bem como é que foi, mas tentou instigar os alunos para perceberem que na mesma época do ano pode ter inverno e verão em diferentes hemisférios, né? Novamente, nenhum estudante percebeu que quando, então, isso ela falou depois, né? Porque quando trabalhando com o globo, não percebeu essa diferença. Terceiro ponto, confecção do material para a construção do modelo. Então, modelos em astronomia, então, são descritos por vários autores da sua efetividade para favorecer o aprendizado. Também o problema da espacialidade, muito bem então, trabalhado por Leite e Ozumi, também por outros autores, como Sobreira e assim por diante. Né? Enfim, eles confeccionaram. Desculpa, pessoal. Nós agradecemos e não há tempo para perguntas, certo? Então, todo o tempo foi utilizado dentro da apresentação do trabalho.
Isso. Nós vamos ter que, infelizmente, ir ao próximo, tá certo? Desculpe, pessoal. Próximo, então, uma proposta de ensino problematizadora e dialógica sobre o sistema Sol, Terra, Lua. Sérgio Bicho. Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Imenso prazer estar aqui. Acho que o microfone não está funcionando. Alô? Alô? Mais alto. Tá? Vamos falar mais alto. Falando, um grande prazer, né, encontrar companheiros mais antigos, os mais novos também, né, da área da educação e astronomia. E vamos lá, o trabalho que eu devo apresentar aqui, o título é esse, uma proposta de informatizadora dialógica do sistema Sol, Terra, Lua. Então, a gente sabe que é um dos temas mais básicos de astronomia e que são fenômenos vivenciados, todos, né, Terra, Lua, e são, mas, no entanto, o ensino deles não é, são fenômenos para cuja compreensão não é trivial. Isso já é sabido, demonstrado por inúmeras pesquisas. E um dos fatores que concorre para isso já foi revelado em diversos trabalhos, em especial eu retomo aqui um resultado importante que teve na minha tese de doutorado, a questão da representação do espaço, né, e a dificuldade que existe relacionadas a isso. A Cristina Leite então, abordou bastante também isso, pois aprofundou isso, a questão da espacialidade na sua dissertação, na sua tese de doutorado. E isso exige em especial, né, a questão da visualização das posições, das proporções, dos movimentos do espaço dimensional e a questão também interessante e importante a articulação de diferentes referenciais. Isso, de fato, não é trivial. A gente sabe que isso costuma ter bastante dificuldade. Bom, por outro lado, qual o desafio com o qual eu me defrontei? Evidentemente, eu dou uma disciplina de introdução à astronomia, lá na minha instituição, a Universidade Federal do Espírito Santo. É uma disciplina optativa para recursos de física, tanto licenciatura quanto bacharelado. E um dos temas básicos, não pode deixar de ser abordado, justamente são os fenômenos associados ao sistema Sol, Terra, Lua. Então, a pergunta, né, como melhor ensinar sobre esses fenômenos aos estudantes? Você me desculpe algumas coisas, talvez eu vá chovendo molhado, mas eu acho que foi uma experiência interessante que eu consegui, digamos, ter uma certa estruturação de passos a serem seguidos na hora de trabalhar esse tema, né? E que tem uma fundamentação que busca se basear então nas ideias de Paulo Freire como tipo de trabalho, né, com a problematização e a logicidade, que a gente tenta incorporar a ao ensino do sistema Sol, Terra, Lua. Evidentemente, como é revelado em inúmeros trabalhos da área já, a gente já sabe disso muito bem, então para tentar trabalhar bem esses fenômenos associados ao sistema Sol, Terra, Lua, como as fases da Lua, estações do ano, marés, eclipses, uma boa solução, recomendada por diversos trabalhos, é o uso de modelos tridimensionais e também de simulações usando o próprio corpo. Não é isso? Bom, muito bem. Além disso, digamos, a gente já é ciente disso, de trabalhar usando os modelos tridimensionais, usando o próprio corpo, observação do céu também, isso é uma parte interessante. Mas a minha ideia é uma necessidade de trabalhar em sala de aula. Como eu trabalharia em sala de aula? Então, o que a gente fez foi tentar incorporar, então, inspirado então, em Paulo Freire, nessa metodologia dos 3 momentos pedagógicos, que já tem também parecido em diversos trabalhos de astronomia. Meu primeiro contato foi, acho que em 2012, num trabalho da Cristina Leite, da Flávia Polatti, se não me engano, que aplicava justamente os 3 MP para o ensino de astronomia, diversos tópicos de astronomia. Então, a gente tentou propor uma maneira de abordar, uma dinâmica que tentasse incorporar essas ideias e tentasse se aproximar dessa proposta freiriana, né, de um ensino mais crítico, dialógico, que levasse então a reflexão e a bastante interação e diálogo entre os participantes, né,
de maneira que o professor não fosse aquele dono do saber, mas mais um participante do diálogo. Bom, como me apoiei, então me inspirei nesse referencial, só para dar uma rápida passada, né? Mas que é importante, né? Alguns dados importantes. Então, usando como referência um artigo um pouco mais recente, do Zoikov e outros, o primeiro momento é chamado de problematização inicial, que, como está aqui, acho bem descrito, né, caracteriza-se por apresentar situações reais que os alunos conhecem e vivenciam. E esse é o caso, né, da grande parte desses fenômenos do sistema Sol-Terra-Lua, são coisas que a gente vive, que a gente está sob influência cotidiana desses fenômenos. E é um momento que os estudantes são desafiados a expor seus entendimentos sobre determinadas situações significativas que fazem parte de suas vivências. Então, achei que vem bem acalhado trabalhar sistema Sol-Terra-Lua, justamente, que é uma coisa que está associada à vivência. Todos vivenciam, né? E é um momento chave, esse problema da problematização inicial, realmente você conseguir, de fato, produzir isso, um desafio, né, um envolvimento das pessoas com quem você está trabalhando. O segundo momento da organização do conhecimento, né, é o estudo sistemático dos conhecimentos envolvidos no tema e na problematização inicial, quando são estudados os conhecimentos científicos necessários para a melhor compreensão dos temas e das situações significativas. Momento, então, que aí a gente entra com o conhecimento científico. E, por fim, a aplicação do conhecimento. Depois de você ter trabalhado, você ter pesquisado, você ter discutido, no nosso caso, dialogado bastante a respeito de possíveis, das hipóteses que poderiam explicar os fenômenos associados ao sistema Sol-Terra-Lua, de apresentar, né, qual que seria a interpretação científica com relação a eles. E esse seria o momento da aplicação de busca de uma síntese, né, da explicação. Muito bem, então esse é o nosso referencial que a gente usou de inspiração para propor a seguinte sequência de atividades. A atividade proposta, na verdade, pode dizer assim, foi uma série de 3 etapas, porque as nossas aulas eram de 2 horas, a aula da introdução à astronomia, né? Então, tinha que fazer um trabalho dentro dessas 2 horas, 1h30, 2 horas, em torno disso, né? E aí também propus fazer isso, dividir essa dinâmica em 3 etapas que mais ou menos, mas não exatamente, correspondem aos 3 momentos pedagógicos. A gente vai ver, eu vou explicar aqui que há uma certa superposição aí dos momentos nessa dinâmica que eu utilizei. Então, seria isso, 3 etapas. O primeiro momento, ou primeira etapa, é quando eu apresentaria as questões, em geral de 3 a 5 perguntas, né, que eu entrego no início da aula, ligadas ao tema a ser abordado e com as quais a gente busca promover a problematização inicial e também essa expressão das concepções iniciais acerca do tema abordado por meio de respostas escritas a cada uma das questões propostas feitas individualmente. Então seria um momento para sentar e para a pessoa tentar ela mesma refletir sobre aquilo ali e responder do jeito que ela acha melhor. Sempre, nesse momento, é muito importante nessa questão de sem preocupação com certo e errado. É do jeito que ela pensa, tentando expressar as concepções iniciais e mais expressar isso por escrito. Acho que é importante essa parte, também que isso leva também a uma reflexão. Já no segundo momento, então, seria o momento da discussão de algo, aí uma turma de 15, de 20, né, divide em grupos de 3, 4, e aí cada grupo, então, vai discutir suas respostas a essas questões que depois eu vou exemplificar o tipo de questão com que eu trabalhei. Né? Discute em grupo, apresenta, então, com a ênfase toda a apresentação dos argumentos que justifiquem cada uma das suas explicações ou respostas dadas às questões propostas. E a ideia é que nessa parte também eu, como professor, primeiramente um questionador, um problematizador também. De certo modo, então, esse segundo momento, na verdade, como eu falei, é uma superposição. Também, em termos dos momentos pedagógicos, há a ocorrência dessa parte, uma continuidade da parte da problematização, mas já também acontece a parte da organização do conhecimento, no sentido que são trocados argumentos, são trocadas ideias entre os participantes do grupo. Né?
Outra coisa interessante nessa etapa também, né, a ênfase no diálogo, na apresentação de argumentos e crítica às concepções iniciais inconsistentes. E aí eu participo também, eu fico rodando entre os grupos, eu vejo as discussões que estão ocorrendo, e nesse momento a gente não, eu acabo só apenas fazer esse papel de estimulador aí do debate, né, sem dar as respostas aí. E nessa fase também a gente deixa à disposição material, né? Material para trabalhar com modelos tridimensionais, né? Bose-Isopor, tipicamente, né? O canal tem trabalho bonito, mostrando o que se pode fazer com Bose-Isopor, uma série de coisas que a gente pode simular, né? E fica interessante para trabalhar essa parte justamente da visualização do que está acontecendo no espaço tridimensional durante esses fenômenos. Bom, o terceiro momento, então, cada grupo deve apresentar ao restante da turma as respostas de consenso que tiver chegado ou eventuais respostas discordantes, objetivando debater os demais colegas e buscando chegar a uma síntese sobre o tema. Esse é, então, o momento da aplicação do conhecimento, mas que também há uma certa inter-relação com o momento anterior, questão dos momentos pedagógicos, né? da parte da organização do conhecimento. Por esse momento da síntese também, aí também costumo indicar algumas referências adicionais, ou uso alguns slides, e aí sim a gente tenta, então, fechar e tentar chegar numa síntese e mostrar exatamente qual que é a interpretação científica para aquilo que foi, para a questão que foi proposta. Né? Então, nessa etapa, aí o professor tem uma participação mais ativa, que tenta conduzir, então, a discussão para se chegar ao que a ciência nos diz a respeito das questões que foram propostas, usando aí materiais. Né? Como eu falei, também essa parte envolve parte de organização do conhecimento. E como fechamento, então, nesse terceiro momento, podia ter chamado uma quarta etapa, um quarto momento, aí cada um, depois de todo o debate, de ter participado ativamente desses debates, respondendo a revisar as respostas iniciais que havia dado por escrito, e aí, se achar que não estão de acordo com o que foi debatido, com a síntese a que se chegou, refazer essa parte escrita, e aí acabar entregando ao professor, porque não tem jeito, isso aí tem que para fazer uma avaliação somativa, aí, né, tem que dar uma nota também para a turma, então acontece isso. Então, essa parte desse fechamento, com base nas respostas finais, é que é feita essa avaliação. Exemplo de questões. Nem todas as questões, nem toda pergunta, nem toda questão é uma problematização. Algumas a gente consegue atingir, de fato, promover esse desafio. Então, alguns exemplos de questões que funcionaram bem nesse sentido, né? Coisas bem básicas, como eu digo, né? Eu acho meio molhado, mas são coisas interessantes, tipo assim, né? Afinal, o que é correto? É a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Há uma tendência a ser, não, a Terra gira em torno do Sol. Mas eu acho que problematizar esse assunto e entrar com a questão dos referenciais, principalmente para estudantes de física, isso é muito importante. Será que de fato está errado dizer que o Sol está girando em torno da Terra? Essa é a questão, que rende bastante. Outra, por que a Lua não cai na Terra? Aparecem algumas concepções muito interessantes. Eu trabalho também, eu já trabalhei nesse tema com meus alunos da disciplina, mas também lá com os estagiários do nosso planetário. Às vezes faz concepções, não, mas se ela está no espaço, o espaço não tem gravidade, então não tem por que ela cair, está no espaço. Aparecem algumas concepções iniciais muito interessantes. A questão da face oculta da Lua, né? Esse é um prato cheio, né? Será que é verdade que ela tem uma face oculta? Se for, né, como é que isso pode estar acontecendo? E aí nessa parte, certamente, aí se trabalha aquela questão da representação usando o próprio corpo. A Nicoleta fez aqui para nós aqui um exemplo, a gente costuma trabalhar desse mesmo jeito. Para trabalhar a face da Lua, também usar o próprio corpo, o rosto, é muito bom. E relacionado a ela, né, se existe o lado escuro, às vezes se fala do lado escuro da Lua, fica sempre na sombra, né? Será que isso existe? Então, isso promoveu uma discussão bastante boa, costuma, né, render bastante e significar um desafio. Outra questão muito interessante, que gera bastante debate, é a seguinte, né? Se imagina que você está na Lua, olhando para o horizonte lunar, uma base, uma futura base lunar, e vê uma imagem como essa, da Terra junto ao horizonte, estou supondo que seja o horizonte leste lunar. O que vai acontecer se esse astronauta está lá paradinho, for observando ao longo do tempo? Essa Lua vai se elevar com relação a esse horizonte, vai se pôr abaixo desse horizonte, ou nenhuma dessas opções?
É uma questão interessante que remete a pessoa se transportar para outro referencial, no caso a Lua, né, e se imaginar o que acontece. Outra questão básica, né, se tem dois observadores, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul, vamos imaginar eles no mesmo meridiano. E os dois observam no início da noite, no horizonte oeste, que a Lua está numa fase crescente. Só que um diz que vê uma Lua na forma de C, o outro diz que vê uma forma de D. Também é uma questão bem interessante de problematizar, que leva à questão de como varia, né, o referencial local, que diferença que produz naquilo que se observa no céu, rende bastante, muito bom. A questão também do que acontece no eclipse lunar total, da cor vermelha da Lua, também é outra muito interessante, tem muita física por trás disso, né, a parte de ótica. E aquilo também, mais uma vez, se transportasse. Imagina lá na Lua, na hora do eclipse total lunar, o que você veria se olhasse para a Terra? Ok. Tá, já estou concluindo. Outra questão também, isso é a questão sobre os eclipses, né? Por que é comum eclipses lunares totais, que nem em 2015 teve um muito bonito, né? Foi possível de ver, fácil, a Lua está bem no meio do céu, total. Mas enquanto que eclipse do Sol, né, muitas décadas que não ocorre nenhum, nem vai ocorrer lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo então, que se remeteu, né? Por fim, uma última questão que rende é quando a gente olha essas imagens da Terra e da Lua, né, uma coisa que eu acho chocante, digamos assim, é a diferença. Mas aí a questão, vem cá, elas se formaram praticamente juntas, né, a teoria mais aceita da colisão, não estão à mesma distância do Sol, por que elas são tão diferentes? Então a ideia é perguntar qual a razão física básica, né, que faz com que elas sejam tão diferentes. É isso, pessoal. Eu posso dizer que o retorno tem sido bastante interessante. Algumas questões a gente percebe um grande movimento, um grande debate. A ideia é essa, de promover o diálogo, né? E o retorno que eu tenho tido tem sido muito bom. Né? É isso. Perguntas? Sérgio, você escrever tudo isso daí, em detalhes, de todas as atividades, daria um livro e tanto para ser usado para ensinar astronomia, né? Toda a astronomia, pelo visto, você está ensinando aí. Mas eu achei isso, o sistema Sol, Terra, Lua é uma coisa que vivenciada mesmo, né? São fenômenos que a gente está aí sofrendo, em caso de Vitória, na parte das marés, que é uma coisa um pouco mais complicada, mas as pessoas vivem. Então eu achei bem interessante para casar bem com essa proposta. Falando em maré, eu nunca vi uma forma simples e prática de explicar a maré. Eu consigo